As expectativas de inflação voltam a ficar acima do teto da meta em meio às incertezas causadas pela guerra no Irã. O Boletim Focus, que traz as apostas de analistas do mercado financeiro, foi publicado nesta segunda-feira pelo Banco Central. O índice oficial de inflação, o IPCA, pode fechar o ano a 4,71%, bem mais que os 4,36% da semana passada. São 5 semanas de alta. Essa alta reflete um aumento inesperado dos preços de alimentos, combustíveis e também energia em casa, já que estamos chegando ao período de estiagem, explica o professor de mercado financeiro da UNB, César Bergo. O vai e vem no discurso do presidente dos Estados Unidos na guerra no Irã e o fechamento do Estreito de Hormuz complicam a situação no mundo todo, diz o professor. Nós tivemos agora, na semana passada, uma trégua que acabou influenciando positivamente no mercado, mas esse final de semana já piorou tudo de novo. Os Estados Unidos voltou atrás, ameaça atacar, essas coisas todas. Então, de fato, se a guerra pudesse chegar ao final e pudéssemos prever isso, né, que eu acredito nesse momento impossível, nós poderíamos ter uma melhora do cenário. Na manhã desta segunda-feira, o barril de petróleo voltou a superar os $100. E como o Brasil importa diesel, gasolina e querosene de aviação, os preços internacionais chegam aqui. E o fato de não praticar aqui dentro o preço internacional, você pode ter um desabastecimento. Então, é comum que se espere o aumento do preço dos combustíveis. Você aumentando o combustível, no caso do avião, por exemplo, não é só a passagem aérea, é o transporte de produtos, encarece o produto no supermercado, sobretudo também os bens duráveis, eletroeletrônicos, que são transportados por avião, porque nós vivemos num país continental, fora ainda o problema do transporte rodoviário, né, que depende realmente do diesel. A inflação pode ser maior mesmo com o dólar ficando mais barato em relação ao real. A nova projeção é de que fique em R$ 5,37. Já para o crescimento econômico, sem mudanças no Boletim Focus, mantida a previsão de 1,85%. E a taxa básica de juros em 12,5% ao ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Trabalhadores terceirizados do Serviço Público Federal passam a contar com novos direitos a partir desta segunda-feira. O presidente Lula assinou uma série de atos que regulamentam o reembolso creche e a ampliação do número de pessoas terceirizadas beneficiadas com a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais. Ao lado de ministros do atual governo, o presidente Lula destacou que as ações integram uma política de valorização do trabalho e de fortalecimento das relações trabalhistas no setor público. E lembrou que as mulheres serão as grandes beneficiárias do reembolso creche. Possivelmente nem todo mundo tem a noção do que significa 500 e poucos reais na mão de uma pessoa mais humilde, mais simples, para ajudar a cuidar de uma criança. Quem é que vai dar janta para aquela criança? Quem é que vai dar banho naquela criança? Quem é que vai colocar aquela criança para dormir? E cabe a nós, então, criarmos as condições para que a mulher seja tratada efetivamente em igualdade de condições. O reembolso creche é destinado a trabalhadores terceirizados da administração pública que tenham filhos de até 5 anos e 11 meses com um vínculo formal de trabalho e despesas relacionadas à creche dos filhos. O benefício chega a R$ 526 por dependente por mês, mesmo valor pago a servidores federais. A estimativa é de que cerca de 14 mil crianças sejam contempladas. Outro ponto central é a diminuição da jornada semanal para 40 horas sem redução de salário. A medida pode alcançar até 60 mil trabalhadores terceirizados. A regra não se aplica a profissionais que atuam em escalas como 12/36. Para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, a medida garante mais direitos para milhares de trabalhadores terceirizados da administração federal em todo o país. O governo do presidente Lula é aquele que, nesse momento do Brasil, depois de 38 anos da Constituição de 1988, levantou a bandeira da redução da jornada de trabalho para 40 horas e fim da escala 6x1 para todos os trabalhadores brasileiros. E reduzir a jornada de trabalho é devolver para o trabalhador aquilo que a gente tem de mais valioso na vida, que é tempo. Nesta nova etapa, mais de 40 mil pessoas passam a ser beneficiadas, que se somam às mais de 19 mil já atendidas por medidas adotadas em 2024 e 2025. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou nesta segunda-feira a ampliação do uso da vacina Arexvy da GSK Brasil para adultos a partir de 18 anos. O imunizante é indicado para prevenir casos de bronquiolite causados pelo vírus sincicial respiratório. A decisão aconteceu após estudos clínicos adicionais. O imunizante, que foi o primeiro a prevenir a doença no Brasil, foi registrado em 2023 e era indicado para pessoas a partir de 60 anos. A vacina utiliza uma tecnologia que produz anticorpos a partir de proteína recombinante. Em 2026, a porcentagem de óbitos por doenças respiratórias ligadas ao vírus sincicial respiratório foi de 5,5%. Por enquanto, o Programa Nacional de Imunizações do Sistema Único de Saúde oferece apenas a vacina Brisvo contra o vírus sincicial respiratório para gestantes. O foco é proteger os bebês nos primeiros meses de vida. A inclusão do imunizante foi aprovada pela Conitec, a Comissão de Incorporação de Tecnologias no SUS, no ano passado. Com supervisão de Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa. Os estudantes que estão com os pagamentos atrasados do FIES poderão ser incluídos nas medidas do governo federal contra o endividamento. A afirmação é do presidente Lula, que não chegou a entrar em detalhes sobre como se daria esse processo de renegociação, mas manifestou preocupação com o aumento das dívidas entre os jovens estudantes. A gente não pode tirar o sonho de um jovem que está devendo o seu curso universitário, pois o estudante, se ele dever e ele se formar, a gente sonha que um dia ele vai pagar a dívida dele, sendo um profissional competente. Porque se ele for um profissional competente, ele vai melhorar a qualidade produtiva do nosso país. Segundo o Ministério da Educação, em outubro de 2025, havia 160 mil estudantes com parcelas em atraso no FIES em todo o país. Juntos, eles somavam 1 bilhão e 800 milhões de reais em saldo devedor. Lula voltou a ressaltar que os recursos destinados à educação devem ser vistos como investimento e não como gasto, e reforçou a convicção de que o desenvolvimento do Brasil está diretamente ligado à ampliação da educação no país. O presidente comparou os recursos necessários para a manutenção de um estudante e de uma pessoa encarcerada. No presídio federal de segurança máxima, um prisioneiro custa R$40 mil por ano. Nas outras cadeias, R$35 mil por ano. Um estudante no Instituto Federal custa R$16 mil por ano. Ou seja, metade do que custa um bandido. Significa que é muito mais barato investir em educação do que investir em bandido. Lula também sugeriu que cada deputado federal e cada senador se comprometa a utilizar as emendas parlamentares para a criação de uma escola no país. Segundo o presidente, se os parlamentares adotassem essa ideia, o problema da educação estaria resolvido no Brasil. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. Tira dúvidas do IR 2026. Aprovada pelo Congresso e sancionada pelo governo em 2025, a isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$5 mil por mês está em vigor na folha de pagamento desde o dia 1º de janeiro de 2026. Para quem não sabe, desde o início do ano, pessoas que recebem menos de R$5 mil mensais não estão mais sujeitas a pagar o imposto de renda. Além disso, há um desconto progressivo para quem recebe um salário de até R$ 7.350. O efeito prático causou uma dúvida. E para a declaração do imposto de renda, o desconto vale? A resposta é: ainda não. Apesar de o benefício já estar valendo na folha de pagamento, quem declara o imposto de renda agora precisa ter atenção. A isenção não vale para a declaração
declaração deste ano. E o motivo é simples. Contribuintes obrigados a prestar contas com o fisco estão tratando do exercício do ano calendário de 2025. Quem fala sobre o assunto é o professor da Universidade Federal do Ceará, Eduardo Linhares. A declaração que você entrega no ano de 2026 não reflete o presente. Ela é uma prestação de contas do passado, tudo que você recebeu ao longo do ano de 2025. A nova isenção de R$5.000 existe sim, mas ela só passou a produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026. Isso decorre de um princípio básico do direito tributário chamado de anterioridade, em que uma lei que cria ou amplia benefício fiscal não pode retroagir para alcançar fatos já ocorridos. A boa notícia é que esse olhar para trás será diferente no ano de 2027. Na declaração do próximo ano, referente a tudo que você receber ao longo de 2026, a nova faixa estará plenamente incorporada. É lá que a reforma do IR aparece completa para a maioria dos contribuintes. Vale apontar que é possível que mesmo que quem ganhe menos de R$5.000 tenha que declarar no ano que vem. Quem explica é a professora Airan Cardoso, da Unime. Há uma confusão referente a esse recebimento de até 5.000 em 2026. Ele está dispensado a pagar um imposto de renda, mas não necessariamente dispensado a declarar em 2027, porque tem que estar observando o limite de obrigatoriedade do recebimento de rendimentos tributáveis no ano. Então, a gente vai ter que observar esse limite da obrigatoriedade. Neste ano, está isento de declarar o imposto de renda quem recebeu em média até R$ 2.428,80 no ano passado e não se encaixa em outros critérios que obriguem a declarar. Vale apontar que há ainda um desconto simplificado mensal de R$ 607,20. Isso faz com que na prática quem receba até R$ 3.036 esteja isento de pagar o imposto de renda. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Edgar de Matsuki. O Brasil tem mais de 2 milhões de pessoas que não têm certidão de nascimento, de acordo com dados do IBGE. O Ministério dos Direitos Humanos calcula que destes, cerca de 77 mil são crianças com até 5 anos que nunca foram registradas e seguem invisíveis ao Estado. Para garantir o direito ao registro civil e, com isso, às políticas públicas, ocorre nesta semana a 4ª edição do programa Registre-se, da Corregedoria Nacional de Justiça. O alvo são pessoas em situação de vulnerabilidade social que nunca foram registradas e pessoas trans que querem fazer a alteração no nome civil. Para isso, os cartórios de registro civil de todo o país estão em mobilização a partir desta segunda-feira até a próxima sexta. Os serviços variam de acordo com o Estado, mas vão além do registro civil. Também haverá atendimento eleitoral, incluindo emissão de título de eleitor e cadastro biométrico, e serviços como atendimentos assistenciais, de saúde e ações realizadas em unidades prisionais. A emissão gratuita da certidão de nascimento não é somente para crianças, mas para qualquer pessoa acima de 12 anos que nunca tenha sido registrada. Esta é a 4ª edição do programa Registre-se. Nas anteriores foram oferecidos serviços como emissão de RG, CPF, carteira de identidade nacional, registro de nascimento tardio e segunda via de certidões, além de documentação indígena e quilombola, atendimento jurídico, psicossocial e de saúde. Para informações sobre os cartórios de cada cidade, é preciso conferir o site do Tribunal de Justiça de cada estado. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. O Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, encerrou 2025 com um recorde de 4.900.000 visitantes.
Pelo 18º ano consecutivo, a unidade consolidou-se como o parque nacional mais frequentado do Brasil. A área de conservação abriga alguns dos principais cartões postais da cidade, como o Corcovado, a Floresta da Tijuca, a Pedra da Gávea, o Mirante Dona Marta e a Vista Chinesa. Somente no Alto Corcovado, onde está instalada a estátua do Cristo Redentor, o fluxo de visitantes saltou de 2.300.000 em 2024 para mais de 2.800.000 no ano passado. Acompanhando o crescimento do público, o espaço passa por obras de revitalização e manutenção. Considerado um dos maiores parques urbanos do mundo, a unidade é administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, que já investiu R$ 75 milhões em serviços de modernização. De acordo com a chefe do Parque Nacional da Tijuca, Viviane Lasmar, a gestão pelo ICMBio prioriza o interesse público para que patrimônios como o Alto Corcovado e a Floresta da Tijuca continuem pertencendo a todos os brasileiros, sempre de forma segura, inclusiva e acolhedora. Outra questão que é de muita preocupação nossa também é a segurança do visitante. Também estamos fazendo algumas de infraestrutura, como a recuperação e a manutenção dos contrafortes, que são colunas que sustentam a rocha do Corcovado. Essas melhorias ajudam a trazer o visitante para o parque e a receber esse volume tão grande de pessoas com qualidade e segurança. O histórico restaurante A Floresta está sendo restaurado, com intervenções que abrangem o imóvel e seu entorno. O projeto inclui ainda a melhoria dos alojamentos que recebem pesquisadores de vários lugares do país, reforma da sede administrativa local, conhecida como Barracão, e o fortalecimento da Brigada de Incêndios do Parque. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Por que sentimos sono depois do almoço? Os especialistas explicam que é normal sentir sono após esta refeição e que este estado de sonolência é chamado cientificamente de letargia pós-prandial. A diretora regional da Bahia da Associação Brasileira do Sono, Andréa Barral, informa que esta sonolência é comum quando a pessoa não está dormindo bem e com qualidade. Se a pessoa dorme a quantidade necessária de sono específica para a sua idade e com qualidade, na grande maioria das vezes ela não vai sentir sono durante o dia. Então, assim, mesmo que a situação seja monótona, ela não vai sentir sono. A pessoa sente sono quando ela está devendo sono. Então, se ela está dormindo menos, se ela tem o que a gente chama de privação de sono, ou seja, você vai dormindo um pouquinho a menos a cada dia. Então, numa situação mais monótona, você vai ter essa vontade de cochilar, né? Então, tem pessoas que cochilam na frente da televisão, mesmo com luz, com estímulo, e tem pessoas que precisam de um ambiente mais monótono para cochilar. Doutora Andréa também acrescenta que, além da qualidade do sono, uma outra causa para a sonolência após o almoço pode ser por conta de questões hormonais. A gente libera substâncias que ajudam, né, na indução do sono. E se a pessoa tem uma rotina mais, né, regular de sono, mais ou menos 12 horas depois da média, né, do sono da pessoa, na grande maioria das vezes depois do almoço, por exemplo, ela pode ter, né, um estímulo maior para essa sonolência, uma redução da temperatura corpórea que acaba liberando esse estímulo para o soninho, né, depois do almoço, com, né, o estômago cheio, a refeição. Então tem uma questão hormonal associada também. Da Rádio Educadora de Salvador, Joalva Moraes. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal afirmou que é aconselhada por familiares a deixar o STF devido a ataques machistas. Ela falou sobre o assunto durante palestra nesta segunda-feira em São Paulo. Carmen Lúcia disse que muitas pessoas podem recusar uma vaga no Supremo devido a ameaças. Temos também para os futuros ministros do Supremo. Algumas pessoas não vão querer ir, porque a nossa família não quer que a gente fique. A tendência, para nós mulheres, nem se fala. A dificuldade é enorme, porque o discurso de ódio contra o homem é mau administrador, isso e aquilo. Contra nós,
e os senhores todos já viram o que fazem a meu respeito. Ele é sexista, machista, desmoralizante, e todo mundo da família fala, Carmen, sai disso, chega, já fez o que tinha que fazer. Segundo a ministra, há um momento de tensão, mas ela afirmou que faz tudo com base na lei. Da minha parte, eu digo, podem dormir tranquilos, porque eu tento fazer o melhor todo dia e não há uma linha minha que não seja com base na lei. Eu já votei contra o meu pai, os senhores, quanto a mim, podem dormir sossegados. Eu não faço nada errado, nem nada que não seja rigorosamente honesto nos termos que eu aprendi. Eu não mudei e não vou mudar o Supremo, mas o Supremo também não me mudou. No mês passado, Carmen Lúcia disse que havia sofrido outros ataques. A ministra contou que poderia ter sido alvo de um atentado à bomba. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.